Está começando mais um programa Desmistificando o Jornalismo, que nessa edição traz como tema do jornalismo de entretenimento. Eu sou o William, acompanhado das minhas colegas Luísa, Caroline, Débora e Jéssica Bars. Jéssica Bars é formada pela Universidade Federal de Pelotas em jornalismo e já teve em lugares diversos atuando como assessoria de imprensa na Prefeitura Municipal de Pelotas, no Diário Popular e também agora na TV Câmara Pelotas. Jéssica, muito bem-vinda ao nosso programa e eu já vou começar te perguntando dessas diferentes atuações que tu já tivesses em diversos locais. Como é para ti que é recém-formada em jornalismo? William, muito obrigada pelo convite, obrigada meninas. Então, é sempre bom ter bastante experiência, poder atuar em vários lugares, né? Eu, desde o início da faculdade, sempre busquei atuar em diferentes áreas, né? Atuar um pouquinho em cada parte do jornalismo. O jornalismo é muito amplo, né? Tem muitas áreas. Então, para quando eu saísse da faculdade, já saber mais ou menos que carreira eu queria seguir dentro do jornalismo, né? Então, atuei ali na prefeitura como assessoria de imprensa, agora de novo aqui na TV Câmara, né? Como assessora, mas na parte de televisão, que foi onde eu fiz o meu estágio final na faculdade. E aí, logo em seguida, já comecei a trabalhar aqui, um emprego efetivo como jornalista. E aqui a gente atua em várias áreas, né? Na área política, na área cultural, né? Onde eu trabalho bastante, na área de entretenimento. E também foi bom eu ter trabalhado durante a faculdade. Pude ter experiência no Diário Popular, onde eu trabalhei no jornalismo policial, no web jornalismo. Então lá era bem diferente de tudo que eu já tinha visto lá. Tinha aquele horário de fechamento, era capa, o que era notícia, o que não era. Então foi uma experiência bem bacana, atuando como jornalista mesmo, ali na rua, né, na pauta, na notícia. E depois sair dali, vir para assessoria, uma coisa mais calma, apesar de política estar sempre rodando, sempre acontecendo alguma coisa, né, não para. Mas foi super bom ter toda essa experiência, assim, já recém-formada mesmo, como tu falou, né? Mas pude aprender isso na faculdade. Sim. E eu queria que tu falasse também um pouquinho para todos nós, né? A gente debater essas rotinas, né? Porque a rotina do canal legislativo, a gente sabe que ela é um pouco intensa, né? Porque tem diversas coisas, como audiências públicas, audiências ordinárias, extraordinárias. Então tem muita coisa, né? Além do entretenimento, que é uma área que tu trabalha bastante aqui, né? Jornalista não tem rotina, né? Não dá pra tu fazer jornalismo e querer ter uma rotina, aquele horário, entrar às 8, sair às 2. Jornalismo não funciona assim. A gente tem que estar sempre disponível, porque pode acontecer, e acontece de última hora, e é fim de semana. O jornalista não escolhe, né, quando vai ir pra pauta. Acontece, tu tem que estar lá. E aqui a gente tem essa rotina o dia todo, né? Vem trabalhar durante a manhã, tem pautas à tarde, tem pautas à noite. Eu que agora sou editora de um programa cultural aqui, então a gente faz bastante pautas no fim de semana, acompanhando eventos culturais, shows, apresentações, teatro, né? Tu e a Carol sabem bem também. Então a gente não tem muito essa função de horário, né? Aqui nós temos as sessões ordinárias todas terças, quartas e quintas-feiras pela manhã, mas nas segundas, nas sextas, sempre tem reuniões, nós temos que acompanhar os vereadores, né? Nós prestamos assessoria para toda a casa. Então, a rotina é bem intensa porque a gente não tem muito esse horário, essa coisa delimitada, assim, né? Trabalhamos à noite, tem audiências, então a gente tem que estar sempre aí. A gente consegue fazer um revezamento aqui com a equipe, né? Pra dar uma aliviada também. E assim, eu não costumo assistir programas da Câmara Legislativa, nem aqui, nem em Rio Grande. E eu queria entender como é que é fazer entretenimento num local que é totalmente voltado pra política. Porque eu só consigo enxergar a política, parando pra pensar, assim, que eu vou ligar a TV e vai estar vai estar passando ali no parlamento, né? Que se chama. E eles vão estar debatendo, então eu não consigo ver os programas. Eu sei que tem o programa Galeria aqui, tem diversos outros. Então, é por isso mesmo que a gente resolveu trazer um programa de entretenimento mais cultural pra TV. Porque antigamente, era voltada somente à política, só aos debates, aos vereadores. E depois de algumas discussões assim internas, foi decidido colocar um programa cultural justamente para atrair o público, para começar a despertar aquele interesse de ver o canal legislativo, né? Então, colocar um programa
que a gente, por exemplo, vai lá em exposições de arte, teatro, e aí acaba divulgando o canal para as pessoas, né, de uma forma legal, ali o pessoal quer se ver, né, o pessoal gosta muito de se ver, então quando a gente vai lá, fala onde vai passar, o pessoal vai lá, liga, e aí começa a despertar o interesse de ver as pautas políticas, os debates. Então, foi um gancho, né, que foi colocado na programação justamente para o pessoal ligar a TV, tá ali vendo o que gosta, vendo uma coisa mais descontraída, porque às vezes as pessoas cansam dessa coisa muito pesada, né, dessas notícias cansadas, assim, a política também tá bem desgastada no nosso país, então é difícil tu chamar a atenção das pessoas com esse assunto. Então, foi mais ou menos por isso, assim, é um trabalho muito legal poder trazer essa outra cara, assim, até os repórteres também gostam de fazer essas pautas, assim, eu gosto muito de fazer, porque a gente também sai desse ambiente aqui, assim, né, claro, a gente não deixa de fazer, mas é super bom a gente poder lidar com outras coisas, outros assuntos, mesmo estando dentro de um canal legislativo. Trazer uma coisa diferente, na verdade, porque até a própria pauta política aqui dentro a gente consegue, às vezes, transformar numa coisa mais puxada para o cultural. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer uma matéria sobre o nome que o Pátio do Mercado recebeu, que foi uma proposta do vereador Ivan Duarte, que no fim foi também para o Galeria, que é um programa cultural. Tem também o programa Educação, que eu tive a oportunidade de fazer uma matéria sobre o aniversário do Colégio Tiradentes, que foi para o Galeria, foi para o Educação, está rodando como especial. Que, na verdade, a gente consegue linkar tudo isso, né? Porque, na verdade, a política ela está envolvida em tudo. Até mesmo na parte cultural, na parte de educação. A gente consegue enxergar a política em tudo e a gente precisa dela. E, na verdade, é uma forma de deixar realmente um pouco mais leve um canal legislativo que tem especiais sobre cavalgada, sobre... Tipo, tem de tudo, assim. Tem sobre a própria maioridade penal, especial sobre a questão do recadastramento biométrico. A gente acaba colocando tudo isso também na programação, junto com a questão cultural, que dá uma quebra, na verdade, na própria programação do programa legislativo, do canal legislativo. Sim, é isso que a gente quer fazer, né? Quer levar uma forma mais leve para as pessoas, assim, e mostrar que a política, sim, está inclusa em tantos lugares, em tantas áreas que às vezes a gente nem imagina, né? Às vezes as pessoas estão tão desacreditadas que não querem saber, mas nem sabem que por trás de tal coisa, por exemplo, ali do nome do Pátio do Mercado, mas entre tantas outras coisas, né, tem a política, sim, envolvida. Sim, e as próprias discussões, né, eu queria até aproveitar o gancho que eu voltei de Brasília essa semana e eu tive com o Kleber Verde, que é o secretário de comunicação da Rede Legislativa. E eu conversei com ele, na entrevista que eu fiz com ele falou dessa questão, que hoje a população, ela acaba assistindo muito TV Câmara, assiste muito o canal legislativo, porque ela quer saber o que está acontecendo no Poder Legislativo e talvez de formas, como a Carol mesmo mencionou, de programas que ela fez na Escola Tiradentes, outras maneiras de trazer essa informação, também as pessoas acabam aderindo, né? Então tem esse link, né, de hoje a população assiste. Talvez a gente não tenha ainda a medida de audiências, né, mas é notório hoje no Brasil inteiro, tanto aqui em Pelotas quanto em qualquer lugar como Brasília, que as pessoas assistem muito o canal legislativo e muita política. Eles querem saber, querem ver a TV Senado, como deputados, todos esses canais, né, que envolvem isso. Eu acho que por a política tá no auge, um dos temas mais falados, né, em canais abertos, enfim. Por isso que as pessoas têm buscado mais informação, porque com a informação, com conhecimento, elas podem debater, podem discutir, podem saber o que realmente está acontecendo, né? E a política é o que tá no auge, assim, né? Ano que vem é ano de eleição. É importante o pessoal tá sabendo o que está acontecendo nas eleições municipais. O pessoal tem que estar ligado no que os vereadores estão fazendo, nos projetos. Então é bem importante, assim, as pessoas ter despertado esse interesse nas pessoas. Curiosidade, né? Sim. Até a gente vive, né, como tu mesmo falou antes, a gente vive uma certa crise política, digamos assim, e isso também é uma forma de fomentar, de chamar as pessoas para conhecerem, né? Porque aqui mesmo no dia a dia da própria Câmara de Vereadores, a gente vê que, dependendo do assunto, aparecem jornalistas de vários meios de comunicação para levar essa informação para a população. Porque a crise política que está no Brasil também chama as pessoas para buscarem a política, entender, saber em quem vão votar, por que vão votar, o que está fazendo a pessoa que recebeu o voto, se está agindo de acordo
com aquilo que prometeu, com aquilo que falou que ia fazer, e acaba também chamando as pessoas para quem eu mesmo, exatamente, o debate. Quando a gente conversou com a Cris, eu mesmo falei que eu não gostava de política, não conhecia política, e depois de estar aqui dentro eu percebi a importância da política para minha vida, para a vida da minha comunidade, da minha cidade e afins. Exatamente, é isso que as pessoas têm que ter, né? Tem que despertar esse interesse, como a gente já vinha falando. Assim, porque é muito importante, tem que ter essa curiosidade de saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. E aí aqui a gente tem essa preocupação de levar essa informação, mas levar ela de uma forma atraente para as pessoas, né? Um pouco mais atrativa, para não cansar, para não dar mais desgosto da política ainda. E até voltando mais para a questão do entretenimento, tu participava já da Câmara quando foi colocado toda essa função do Galeria, quando começou as matérias, tu participou, não participou, como é que foram essas discussões? A casa, né, a presidência da casa aceitou bem essa proposta? Como é que foi isso? Porque a gente vê às vezes ainda dá algum probleminha uma vez que outra para fazer uma matéria que seja mais demorada, que seja mais tarde, né? Como é que foi essa aceitação da própria Câmara de Vereadores, dos próprios vereadores, de colocar o entretenimento na TV? Então, quando eu cheguei aqui, já tinha um programa Galeria, ele era ainda um pouco menor e tal, mas já fazia essas matérias na rua, essas matérias culturais, mas eu sei que teve uma boa aceitação pela Câmara justamente por isso, por ter o gancho para poder chamar as pessoas, né? E a gente começou a investir mais nas redes sociais também por isso, para ali poder divulgar o trabalho que a gente vem fazendo no Galeria, para mostrar todas essas formas culturais aqui da cidade, para despertar o interesse das pessoas em ligar no canal legislativo, né? Então foi essa maneira, assim, de levar para a presidência da casa, de levar para os vereadores, e por isso que eles aceitaram tão bem. Claro, ainda a nossa prioridade é o jornalismo político. A gente está numa casa política e a gente não pode fugir disso, né? As nossas pautas prioritárias, sim, são as pautas políticas, é a assessoria dos vereadores, a assessoria do presidente da casa. Então, é isso que a gente tem que obedecer, né? Mas a gente não deixa de lado as pautas de entretenimento, shows. Claro que às vezes não é viável, né, por causa da equipe e tal, mas a gente tem conseguido conciliar, assim, né, justamente por ser uma forma importante também aqui para casa, tanto que até os vereadores às vezes pedem pautas que eles participem, de projetos que eles fazem, mas que a gente possa levar também para o programa Galeria, para não ficar só no jornal. Então, tem uma aceitação, assim, aqui pela casa. E a gente fala hoje bastante também da convergência das mídias, né? Dessa questão da parte da internet, especialmente, que a gente vê, por exemplo, páginas como a da Prefeitura de Curitiba, que faz um sucesso, que tem um trabalho jornalístico, informativo, que está conectado com as pessoas, que o pessoal do Brasil inteiro curte a página de Curitiba. Nós aqui em Pelotas curtimos a página da Prefeitura de Curitiba, que faz um trabalho para chegar até a população que é totalmente diferente, que de certa forma a gente também acaba meio buscando por aqui. Sim, mas eu me atrevo a dizer assim que eles foram corajosos em inovar, assim, em levar essa ironia, essas formas diferentes de informação política para as pessoas, né? Mas também, claro, a gente tem que agora a internet está em alta e a gente não pode deixar isso de lado. Por mais que a gente trabalhe na TV, né, a gente trabalha junto. A internet está sempre junto, tá? E a gente tem que saber aproveitar isso, tem que saber utilizar as redes sociais, os meios, o site da Câmara também, né? Tá sempre atualizado. E essa função das redes, a gente vem ainda trabalhando, a gente ainda está num processo, discutindo como pode fazer isso ficar mais atraente, melhor, exatamente. Eu só queria complementar, porque até eu não sei se cabe, né, em dizer que Neto vai te especializar o ano que vem, então nessa linha, né? Então como que tu já vê isso, essas questões das redes hoje? Então, eu vou fazer uma especialização em televisão e convergência digital, justamente que tem o objetivo de unir isso, né? Esses meios novos, a internet, smartphones, com a televisão, com esse processo de mudança digital da televisão, com programas diferentes na televisão, né? Sair daquele quadrado, aquela coisa assim, da informação reta. A gente pode ver que os jornais estão mudando o seu padrão, está ficando uma coisa mais descontraída, né? Mais popular para as pessoas se sentirem mais perto,
né? Então... E aproveitando esse link, né, hoje a gente sabe que é muito mais fácil as pessoas estarem conectadas, vendo, por exemplo, o programa Galeria, eu sei, né, eu já fiz as reportagens para ti, que as pessoas assistem muito na internet, elas vêm, todo momento elas vêm, elas comentam, e essa convergência, essa troca, né, imediato de trabalhar com aquela coisa dos princípios do web jornalismo, que tem de, né, de interatividade, de que o telespectador ele vai ali e comenta, que a gente até agora há pouco mostrou uma matéria da Carol, que ela tinha escrito, a gente vê isso, né? Que tem esse feedback, como trabalha com o jornalismo. Sim, exatamente. Isso também chama a atenção das pessoas, né? Coloca ali, marca o pessoal, então já chama eles já querem se ver, e ali, partindo da internet, ligam a televisão, né? Pra olhar ali, então a internet é um meio que tem que ser utilizado cada vez mais, porque só tende a crescer, né? E agora mudando um pouquinho, tu te formou faz pouco tempo, né? Faz um ano, mais ou menos. Tu ainda tá com essa coisa do estudante ainda bem viva, mas como é que tu enxerga hoje um pouco do estudante, do próprio estudante do jornalismo, se ele tem buscado referências, tem buscado continuar estudando? A gente viu agora que tu vai seguir na parte do estudo, né? Tá buscando uma especialização. Como é que tu enxerga, né, esse estudante de hoje? Bom, então, eu falo por mim, assim, eu vou seguir estudando agora justamente porque... agora, né, nesse momento atual, a graduação já está quase que sendo banal, assim, tu tem que buscar mais e tu tem que estar melhor e tu tem que te aperfeiçoar e te profissionalizar mais, né? Então eu acho que os estudantes têm sim essa visão, e se não tem, vão ter, né? Porque o mercado exige isso. No momento que tu tá numa faculdade, tu tem que buscar, tu não tem que estar ali só por estar, né? E eu vejo muitos estudantes já no mercado de trabalho, buscando, em agências, em TVs aqui também, né? A gente tem a Nativa, a gente vê estudantes, estagiários, e isso é muito importante, porque é a experiência que eles vão adquirir e é o currículo que eles vão mostrar quando estiverem formados, né? Então, tu tem que sair de uma faculdade mostrando alguma coisa, apresentando o teu nome já, né? Já podendo ser alguém, tu já está incluído no mercado de trabalho. Então, vejo que os estudantes têm sim que ir buscar, tem que ler muito, nossa, sabe? Ler, analisar, observar, ser jornalista, né? Tem que ter o senso crítico, não tem que, além de olhar a notícia, ver o que tem por trás dela, sabe? Então, tem que aproveitar esse período de 4 anos estudando para se aperfeiçoar cada vez mais, para não sair cru, né, da faculdade e entrar no mercado de trabalho. Tem que ir buscando, é importante, né? Isso justamente para o futuro profissional. Falando assim sobre tu não sair cru da faculdade, tu ter uma experiência, tu ter um embasamento, agora nós não somos... o nosso estágio não conta mais como horas. O que faz com que boa parte dos alunos fique um pouco... não vai ser horas, não vou fazer... E aí, se tu não tem aquela coisa de, bom, eu preciso do estágio para ganhar experiência, tu não vai atrás, e quando tu sai da faculdade, tu leva um tapa na cara, né? E aí, eu queria ver assim, a opinião de vocês, porque, claro, tem a oportunidade de fazer os projetos de extensão dentro da faculdade e tudo mais, mas eu acho que mesmo fazendo um projeto de extensão, participando dos projetos da faculdade, tu não sai com aquela coisa, porque tu não foi... totalmente real, tu não teve ali do lado de fora, tu não teve... Exatamente, tu não acompanhou, e tu fez estágio no Diário? Então, tu viu a rotina, o que tu acha da importância, assim, vocês também que fazem estágio? Bom, todo mundo fala que é na prática que se aprende, né? E essa frase não é mentira, claro, que tu tem que ter a teoria, tu tem que saber, tu não pode chegar também, né, sem ter noção de nada. Tu tem que ter a teoria sempre, claro, é muito importante, mas é na prática que tu vai viver aquilo ali, que tu vai saber como funciona. Tu aprendeu lá na aula, o horário de fechamento, tem o deadline, tu tem a reunião de pauta, mas se tu tiver numa redação que tu tem ali, tu tem 5 minutos para fechar a matéria, aí que tu vai saber o que é pressão, aí que tu vai saber o que é, tu tem que escrever um título em 10 segundos, isso é bom, sabe? Então, quem tá chegando no final, não quer fazer esse estágio obrigatório, né, tem que repensar, eu acho. Porque projeto de extensão, palestra, claro, tudo isso é sempre muito válido, mas não deixa
não cobre o estágio, o que o estágio vai te trazer, né? Obrigatório, não obrigatório, remunerado, não remunerado, a experiência que ele vai te trazer é o que vai ficar pra ti, é o que tu vai guardar e o que tu vai poder dizer, como eu tava falando antes, né? É o currículo que tu vai mostrar. Tu vai sair da faculdade e vai dizer, olha, eu já trabalhei aqui, Portfólio, sabe? né? Exatamente. Exatamente. Ainda tem o estágio obrigatório, tudo certinho, mas um mês, um semestre tu fazendo, tu não tem aquela coisa, porque tu tá recém pegando o início, então, tipo, tu sente falta de ter feito em mais áreas, de ter mais conhecimento. Com certeza. Exatamente. Por isso que é bom ir um pouquinho, tentar pegar, quem tem esse feeling, assim, desde o início da faculdade, né, já ir atrás de coisas diferentes. Fez aqui, não gostou? Bom, tá fazendo estágio, sai. Já sabe que quando tu te formar não é isso que tu quer, né, pra ter essas certezas, assim, trabalhou ali no impresso, não gostou? Bah, não gosto. Bom, tu já sabe que não é isso que tu quer. Né? Mas é bom tu ter esse conhecimento, essa prática, porque na teoria tu vai achar que é bom, não vai, mas tu não sabe como que funciona realmente, né? Que, na verdade, toda a experiência é válida, né? Eu sempre busquei estágio desde o primeiro semestre. Já tive em lugares que eu amei, já tive em lugares que eu detestei, já tive em lugares que eu me desenvolvi muito, que eu mudei muito. E essa questão do tempo também, eu tô fazendo estágio na TV Câmara há 6 meses, e nesses 6 meses eu mudei muito e evolui muito e senti diferença no meu comportamento profissional, no meu comportamento político, no meu comportamento na hora de fazer a matéria, na hora de pensar o material que eu vou colocar na TV para o telespectador. Então, em qualquer área que a gente faça o estágio, mesmo que seja ele voluntário, remunerado, muito tempo, 1 ano, 6 meses, 1 mês, ele sempre é válido, porque tu vai estar em contato direto com o dia a dia do jornalismo, com aquela coisa do hard news, que é uma loucura, ou então tu vai estar em contato direto com o estágio num lugar, numa instituição federal, que é mais parado, que tu tem que procurar como movimentar. Então, acho que a experiência ela é sempre válida, a gente sempre tem que buscar isso. Não, e além do profissional também, tu aprende a conviver com as pessoas, que não é uma coisa fácil. Tu aprende a falar com os entrevistados, a como tu vai lidar com eles e também dentro da redação com os próprios colegas. Como viver naquela rotina que é louca. O ambiente, tudo. Então, isso é muito válido também. Às vezes a gente pensa, é bom pro meu profissional e tal. Mas o pessoal, nossa, tu cresce muito, sabe? Tu tem que aprender a conviver com as pessoas, com hierarquia, Isso, né? dizer, com chefia, isso, né? Porque isso tudo também a gente aprende no estágio, né? Como é que a gente vai lidar? E também uma coisa importante falar em relação, assim, ó, à notícia, quando tu vai fazer uma matéria, né? Tu tem o pré, eu sempre penso nisso nas minhas matérias, é o pré, é o durante e é o pós. Porque, às vezes, a gente vê o que a gente vê nas matérias, né? Que as pessoas não se preocupam com isso. Às vezes tu sai para uma pauta e tu vai fazer aquela pauta, só que tu vai totalmente desqualificado, despreparado, tu não prepara nada, tu não vê nada. E aí chega durante a matéria, tu não tem aquela troca que eu também sempre vejo importante, pensar no teu cinegrafista, porque o repórter não trabalha sem o cinegrafista, e depois, quando tu volta no pós, o teu editor lá, na edição, o que tu vai fazer? Como é que tu vai pensar naquela notícia? O que tu quer transmitir? Qual é o teu interesse, por exemplo, no canal legislativo? Qual é o teu interesse que tu tem do teu assessorado? Porque, mal ou bem, a gente está sempre assessorando uma pessoa, né? A gente, dependendo do vereador ou do parlamentar, o que for, tu tem que te preocupar com aquilo. O que aquele parlamentar quer dizer com essa notícia? Por que ele pediu essa matéria, né, para a TV Câmara, né? Exatamente, independente da área que for, né, dentro da televisão, no caso, é um trabalho de equipe. No impresso também tem o fotógrafo, o repórter tem que trabalhar junto com o fotógrafo, mas na televisão é um trabalho em conjunto do repórter e do cinegrafista. E o importante do pré, tu já pensar na pauta, já pesquisar, porque quando tu chegar lá, tu vai saber o que tu quer, qual imagem tu quer, o que tu precisa, e é importante essa troca com o cinegrafista, né? Porque ele vê isso, vê aonde tá bom, aonde não tá, o que tu precisa. A gente tem aquela intenção, né? A gente pensa assim, ó, eu tô maravilhoso no vídeo, eu tô falando um boletim excelente, só que assim, ó, o teu cinegrafista, que tem, às vezes, anos de experiência, como a gente pode falar com o Júlio aqui, que tem um bom tempo de casa, e ele tá te vendo, ele tá vendo o William, não tá bom.
Isso não tá bom, sabe? Isso não tá condizente, o teu enquadramento não tá legal. Então, o repórter, né, o estudante ou já o jornalista, sempre tem essa troca, né? Ele saber que ele não é sozinho e que ele tem esse tripé. Eu chamo de um tripé, assim. Tu tem repórter, né? Tu tem o cinegrafista e tu tem o editor lá na edição. Depois, o quarto elemento seria a tua chefia, que vai fazer uma análise, avaliar para ver se aquilo tá condizente. Porque aí tu consegue trabalhar melhor, tu consegue desenvolver. Sim, não adianta tu ter um texto bom, ter imagens maravilhosas e depois a edição tu não falar o que tu quer e fica uma coisa completamente desconexa. E às vezes tu né? não tá participante na edição. Exatamente. Então é um trabalho conjunto, tu tem que discutir, tu tem que trocar com eles, né? Até tu troca experiência, troca ideias. Então, justamente pro final ficar do jeito que pensou, né? E tu estava falando também em pesquisar antes sobre a pauta. Com certeza isso é muito importante para justamente tu chegar a saber o que trocar com o entrevistado. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes não dá tempo. Porque, claro, aconteceu aqui, tu tem que estar lá agora. Vai. Então, tu tem que... Aí isso... formar com as pessoas que estão ao redor. Com certeza. Tu ter essa troca. Por exemplo, saiu pra pauta, é urgente, tá? Aí, no caso, o canal legislativo. Então, tu não sabe o que é. Tu vai pra uma reunião na presidência, tá? Chegou na presidência e aí tu tem... O que está acontecendo? Te informa com as pessoas que estão ali ao lado. Geralmente vai ter alguém do impresso, aí tu vai ali, por exemplo, na Tereza, que é o caso aqui. Tereza, o que está acontecendo? Então, tu ter esse espírito, porque às vezes não tem, às vezes o estudante de jornalismo não tem esse time. Porque tu vê que fica totalmente perdido, aí não sabe o que faz, fala com fulano, sabe? Tem ali, pergunta, não custa nada. É muito melhor tu perguntar do que tu sair sem saber nada. Exatamente, tem que despertar a criatividade também, sabe? É aí que vem toda a criatividade do jornalista, todo o feeling, todos os contatos. Porque tu chegar num local, tu tem que saber com quem tu tem que falar, tu tem que chegar com alguém e saber o que tá acontecendo, porque tu tem que fazer uma matéria de 3 minutos, 3 minutos ali. E o que tu vai falar se tu não sabe nada? Então, tu tem que ser atinado, tem que buscar. Bom, isso são características do jornalista, né? Ter senso crítico, ser atinado, ser rápido, né? Não perder a informação porque tá passando ali. Só que assim, a Jéssica tá levantando um assunto polêmico, assim, mas o que se observa no perfil do jornalista hoje? Eu não sei se já foi esse questionamento pra Jéssica, mas como tu vê o jornalista hoje? Porque o jornalista, o futuro jornalista hoje, ele não tá saindo da academia com nada. Ele fica estagnado. O jornalista hoje, o que se percebe? Que o jornalista, ele tá estagnado. Ele tá conformado com as notícias, ou até mesmo nas redes, quando tu vê nas redes. O jornalista vai lá e me compartilha coisas que são verídicas, que são falsas e que não teve nem o questionamento. Eu já vi colegas de perguntar se aquilo é verdadeiro. Ou, por exemplo, no meu caso, da outra área do direito, falar de auxílio e reclusão, a pessoa não saber nada, entendeu? Chegar e me publicar uma matéria de dizer assim, ó, porque isso aí tá dando dinheiro para bandido, para não sei o que. Gente, se ele não contribuiu, ele não vai receber, se ele não isso, tem um monte de critérios, entendeu? Então, coisinhas básicas que reflete depois na hora da formação. Né? Com a formação, quando tu tá em campo, no trabalho. Isso eu acho também que é um pouco da população, não é já nem só do jornalista. Todo mundo fica estagnado naquele mesmo lugar. É assim? Então é assim. Acomodação, a gente pode dizer. As pessoas estão mais acomodadas. Eu acho muito que essa nossa geração, né? Não vou dizer essa geração de agora, porque é a geração que eu faço parte, né? Então a nossa geração é uma geração com uma característica acomodada. Né? Tá bom assim, então não vamos mexer, vamos deixar do jeito que tá e deu, não vamos procurar. E o jornalista tem que ser o contrário disso, porque o jornalista tem que ir atrás e tem que perguntar, e por que isso é assim? Sabe? Por que a nossa geração tá assim agora? Essas são perguntas que o jornalista tem que se fazer. Claro, tem que questionar, tem que saber o que tá acontecendo e não ver, como eu falei antes, uma informação pode passar aqui, sabe? Na tua frente, tu tá passando e aquilo ali isso é uma pauta. Então, tu tem que estar sempre ligado e sempre atinado. Esse é o perfil do jornalista, porque qual é o papel, o dever do jornalista? É levar a informação completa, com tudo, né? Com fatos, tu ir atrás daquilo para poder levar para a população, né? E instigar a população a saber. Exatamente. Se ela tá parada, quem é que vai fazer ela querer mudar esse pensamento? Uma das pessoas, um dos profissionais que pode fazer isso é o jornalista. A gente pode fazer isso e eu acho que a gente deve fazer isso. E é uma pena ver que tem muitos jornalistas
que são acomodados e ficam no seu local ali, tá bom, assim, né? Esse não é o verdadeiro perfil do jornalista. A gente aprende isso na faculdade, vê isso, mas na prática, quem nasceu com esse feeling de jornalista, tu quer ir atrás e tu quer saber cada vez mais, né? Tu não te contenta com uma informação, tu tem que ter 2, 3, 4 para poder divulgar e passar aquilo ali. Eu sou da opinião que, a partir se tu é uma pessoa que tu não tem vontade de mudar o mundo, ou pelo menos mudar um pouco da tua vida, tu não pode ser jornalista. Porque assim, se tu olha uma situação e tu vê que tu acredita que tá ruim e tu não quer mudar, tu não quer fazer diferente, ou então tu não quer entender, tu não quer mudar, tu desiste do jornalismo porque não é por aí. Sabe? Porque o jornalista, no jornalismo não é simplesmente tu ficar com a bundinha sentada na cadeira e escrever uma matériazinha. Não é isso, sabe? Eu fazendo uma matéria sobre os 10 anos da PECAM, gente, eu saí de dentro da PECAM chorando. Eu saí em lágrimas lá de dentro, porque aquilo ali me tocou. E aí, a Tereza, nos nossos primeiros debates, disse isso. Que se tu vai te formar, vai fazer um concurso público para ficar com a bundinha sentada na cadeira e não vai viver, tu não vai ver o que a população precisa, tu não vai ver o sofrimento, tu não vai ver a alegria, tu não vai viver o dia a dia do povo, como? Sabe? Não vai ser um bom jornalista. Exatamente, não tem como. Porque o jornalismo é justamente isso. Eu lembro da minha prima contando que várias vezes ela tinha que botar uma galocha e se meter no meio do alagamento para falar com as pessoas, para poder movimentar. Porque aí as pessoas dizem assim, porque os políticos não fazem nada. O jornalismo é uma forma de movimentar a política. É uma forma de tu instigar e tu dizer assim, cara, olha aqui, tá errado, tem que fazer alguma coisa, porque quem pode fazer são vocês. A população quer que mude. Sabe, o jornalismo é uma maneira de mudar tudo isso. Então, eu acho que quem não tem vontade de mudar, não dá pra fazer jornalismo. Exatamente, o jornalista pode fazer isso, ele pode entrar em qualquer lugar, sabe? Tanto no ramo político quanto em jurídico, em entidades educacionais, então, sabe? Pode ir, pode ir atrás, pode buscar, sempre tem alguma coisa para trazer para a população, sabe? Quantas denúncias já foram feitas através do jornalismo? Quantas coisas já foram modificadas por causa do jornalismo? A gente vê que o jornalismo ainda cumpre o seu papel, porque é isso, né? É tentar resgatar, é tentar mostrar o que a população não vê. Não enxerga, não tá podendo enxergar aquilo ali, então a gente vai lá, vai atrás e vai mostrar, sabe? Acho que dentro desse assunto que a gente estava falando, do jornalismo ter esse papel de mostrar para as pessoas o que não está sendo mostrado, o que está escondido, eu tenho um exemplo que, agora acho que um mês atrás, por aí, lá em Rio Grande, né, que eu trabalho faço estágio no jornal agora, nós descobrimos que um dos funcionários do PROCON estava entre 4 paredes, estava sendo filmado, fazendo gestos obscenos e tendo atitudes bem assim, bem ruins, só que isso estava acontecendo há meses, e estava sendo filmado, e a pessoa que cuidava das câmeras sabia, e o colega dele também sabia, e era numa sala que o público tem acesso, que o público todo tem acesso, e que quando as pessoas não estavam lá dentro, ele simplesmente tinha essas atitudes, mas, sabe, de umas coisas bem pesadas, mas que realmente ninguém sabia, e ele ficou meses fazendo isso, como se, sabe, sem nenhum superior saber, sem ninguém ser informado. Quando nós recebemos esse vídeo das câmeras de segurança gravando ele, nós conversamos dentro da redação e resolvemos divulgar porque era um absurdo com a população, sabe? Com a população que era atendida por ele diariamente e que não tinha noção do desrespeito que ele tinha, tanto com o PROCON quanto com as pessoas mesmo, sabe? Então eu acho que dentro disso que tu falou, eu acho que acho que realmente um papel assim, essencial do jornalismo é mostrar o que está acontecendo, porque a gente tem, que nem tu falou, a gente tem esse poder de entrar nos lugares, sabe? A gente tem um poder que a população não tem de saber o que está acontecendo, de saber a verdade por trás, assim. Coisa dessa divulgação que aconteceu, assim, muito tempo depois. Tinha muitas mulheres que ele era, digamos, abusivo com elas, ele era abusivo com elas, atos obscenos, e elas não falavam nada, e eram trabalhadoras de lá, e não só as mulheres, mas alguns homens também reclamavam, mas não falavam porque, bom, tenho medo. Então, a divulgação pelos jornais ajudou a mudar essa situação, assim, tipo, lá dentro. Até aí que a Carol falou, né, sobre o jornalismo poder mudar o mundo, mudar as atitudes, mudar pelo menos aí, por exemplo, o local de trabalho. Onde está, né? Bom, né? Então tivemos um assunto bem polêmico, a gente contribuiu bastante, né, Jéssica? Nós vamos então agradecer, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Eu não sei se tu quer deixar alguma mensagem para os estudantes de jornalismo, os futuros jornalistas. Tu podia deixar uma mensagem para eles. Bom, então acho que aqui a nossa conversa a gente já falou bastante sobre isso, né? Que enquanto estudantes aproveitem, vão atrás, né? Busquem experiências diferentes locais, para quando saírem para o mercado de trabalho, já terem uma carga jornalística, digamos assim, né? Já saberem como funciona o verdadeiro jornalismo. O mercado de trabalho, não só no nosso ramo, em qualquer ramo, tá difícil, então quanto mais se aperfeiçoar, quanto mais saber, buscar, aprender, melhor, né? Então é isso. O jornalismo é bonito, né? Quem sabe fazer, quem tem esse sentimento, esse feeling, nasceu com isso do jornalismo, sabe? É uma profissão muito bonita, que tu pode ir além, que tu pode ir em comunidades, em lugares diferentes, né? E mostrar essa realidade, essa coisa, e levar um pouco melhor, esse mundo melhor para as pessoas. Tá bem, Jéssica. Muito obrigado. Acompanhe o nosso canal desmistificandojornalismo.wordpress.com para assistir